Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Dando prosseguimento à nossa análise dos serviços de inteligência de Cuba, né? O G2, o Dirección de Inteligencia, o Dirección General de Inteligencia, nós chegamos então naquela que foi provavelmente a operação mais bem sucedida do G2, né? E talvez uma das operações mais bem sucedidas de qualquer serviço da história, né? Que é a ocupação, né, de um país por outro, um país maior através de um país menor, sem disparar um tiro. Agora nós vamos descrever como os serviços de inteligência cubanos influem na Venezuela, o país que possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Bom, em primeiro lugar, nós temos que analisar a proximidade geográfica. Em linha reta, Havana fica a mais ou menos 2.200 quilômetros de distância de Caracas, capital da Venezuela, né? Isso não é uma distância muito grande, geograficamente os países estão bastante próximos, além de ter, né, uma formação hispânica, né, uma colonização hispânica que os aproxima culturalmente. Um dos primeiros países que o Fidel Castro visitou depois de derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba em 1959 foi a Venezuela. Já naquela época, o Castro tinha interesse, né, na possibilidade de cooperação econômica entre os dois países. Ele sabia que a Venezuela poderia ajudar muito a pequena Cuba economicamente. E ao longo dos anos, eles tentaram aí ajudar diversos movimentos de esquerda venezuelanos a tomar o poder. Mas essas tentativas sempre foram frustradas pelas Forças Armadas venezuelanas, que têm uma posição ideologicamente, né, alinhada aos Estados Unidos da América. Só que em 1991 vem o fim da União Soviética, né? E uma das maiores consequências a nível geopolítico disso tudo foi a interrupção do auxílio generoso que os soviéticos prestavam a Cuba. Eles mandavam muito dinheiro que permitiu que o Fidel Castro levasse adiante diversos projetos de modernização do país, né, e alguns projetos militares mundo afora. Diga-se de passagem, a União Soviética não cortou a mesada apenas de Cuba, cortou de outros países também, um destaque para a Coreia do Norte, que passaria um período bastante difícil aí, depois do fim da União Soviética. Em 1992, o até então desconhecido tenente-coronel Hugo Chávez Frías tenta um golpe de Estado na Venezuela que fracassa. Por ironia do destino, um dos países que condenou a tentativa de golpe de Chávez, oficialmente, foi Cuba, né? Oficialmente, Cuba apoiava o então presidente da Venezuela, Carlos Andrés Pérez, mas apenas oficialmente. Bom, o golpe fracassa, o Chávez é preso, mas ele se torna uma celebridade na Venezuela. Isso é verdade. Por quê? Porque o governo do Carlos Andrés Pérez, ele tinha assim baixíssima aceitação popular em virtude das medidas do fracasso econômico, né? Fracasso da sua política econômica. O Chávez vai preso em consequência do golpe e algum tempo depois ele é libertado. Ele visita Cuba. O Fidel percebe o seguinte, que tudo que ele tentou durante anos, né, que é colocar um regime simpático a Cuba na Venezuela através de movimentos de esquerda, poderia vir de um militar. A empatia entre os dois foi imediata, eles se deram muito bem, tanto o Fidel via possibilidades no Chávez, como o Chávez via no Fidel um mentor. Essa relação iria influenciar a Venezuela pelas 3 décadas seguintes e nos trouxe até onde estamos hoje. Bom, o Chávez é eleito presidente da Venezuela em 1998, em parte, né, em boa parte, por causa do apoio que ele tinha nas classes mais baixas, os menos favorecidos da Venezuela. E ele faz um governo de uma série de reformas que desagradam diversos setores venezuelanos. Em 2002, nós temos uma inflexão nesse cenário. Por quê? Militares, a Câmara do Comércio, empresários, a imprensa, né, e alguns setores, mais alguns setores descontentes com o governo do Chávez, tentam dar um golpe. Ele é preso, fica 47 horas preso, mas há uma reação dos seus apoiadores, é uma reação nacional,
e o golpe fracassa, até porque os opositores do Chávez não se entenderam direito. Só que essa tentativa de derrubá-lo é um ponto de inflexão. Dali para frente, o Chávez mudaria completamente, né, a sua lida com forças armadas e segurança, e os serviços de inteligência cubanos assumiriam um papel preponderante, tá, no governo de Cuba. Verdade seja dito, o relacionamento de Chávez com Castro antes desse golpe já estava bastante acentuado, né? Então, por exemplo, livros venezuelanos já faziam apologia ao regime cubano, já havia, né, assessores cubanos trabalhando na Venezuela, o pessoal dos grupos paramilitares venezuelanos iam receber treinamento em Cuba, enfim, eles já estavam bastante próximos. Só que o que acontece é o seguinte: quando há esse golpe, o Chávez percebe que ele já não consegue mais confiar 100% no seu exército. Ele entendeu que ele precisava vigiar as suas forças armadas, expurgar o que precisasse ser expurgado e vigiar os restantes. Então, dali para frente, a presença cubana nas forças armadas, serviços de inteligência, né, e serviços diplomáticos seria bastante acentuada e com o tempo se tornaria dominante. Isso incomodou muito principalmente os militares venezuelanos. A gente não tem dúvidas a respeito disso. Mas nós precisamos olhar que na verdade foi tirar uma influência, trocar uma influência por outra, porque antes eles eram muito influenciados pelos americanos, né? Depois passaram a ser influenciados por sua contraparte cubana. O que acontece? Em troca do petróleo, o petróleo que o Chávez oferecia para Cuba a preços módicos, os cubanos começaram a enviar para lá todos os tipos de técnicos. Então, médicos, engenheiros, né, professores, etc. E é lógico, né, que entre esses milhares de consultores aí havia gente do G2. Havia guarda-costas cubanos das principais autoridades venezuelanas, né? A penetração deles nas forças armadas, tanto na parte de inteligência quanto serviços técnicos, aí se acentuou bastante. Enfim, a Venezuela praticamente abdicou da sua soberania, porque, embora houvesse um fluxo enorme de militares e oficiais de inteligência cubanos na Venezuela, a presença militar venezuelana em Cuba era mínima. O que houve, na verdade, na prática, foi uma ocupação silenciosa da por parte dos cubanos, sem disparar um tiro, né? Foi um golpe magistral. Poucos países conseguiram fazer um golpe nesse estilo. Quando se percebeu, na verdade, já era bastante tarde. Os assessores cubanos, eles tinham uma influência muito grande sobre os chamados círculos bolivarianos, né, que são milícias a favor do regime de Chávez, né, que intimidam os seus opositores. Por outro lado, no campo diplomático, os cubanos também promoveram a aproximação da Venezuela com países que antagonizam os Estados Unidos, como o Irã, Líbia, Coreia do Norte, etc. E lógico também a aproximação, né, de Cuba com a Rússia é um fruto, né, dessa árvore castrista, e a gente tem que olhar que a Venezuela praticamente equipou, né, o seu exército com armas modernas vindas da Rússia. Hoje os venezuelanos têm o melhor sistema de defesa antiaérea da América Latina. Hugo Chávez é diagnosticado com um câncer em 2013. Ele vai se tratar em Cuba e acaba morrendo. Há quem diga que ele poderia receber um tratamento muito melhor aqui em São Paulo, né, que tem centros de excelência no tratamento de câncer, mas a vigilância da imprensa seria muito maior. O fato é que os médicos cubanos não conseguiram salvar a sua vida. Em 2013 morre o Chávez. Em 2016 morre Fidel Castro. Nesse interim, os cubanos tentam se reaproximar dos Estados Unidos, né, através do governo de Barack Obama. Por quê? Porque eles precisam ter um plano B no caso da Venezuela chafurdar, né? O Maduro assume aí em 2013, 2014,
havia muita incerteza se ele conseguiria levar adiante a tarefa, mas com o passar do tempo e com o apoio enorme dos serviços de segurança cubanos, o Maduro se consolida no poder. Eu lembro que todas as tentativas, né, que aconteceram aí no sentido de derrubá-lo, elas acabaram fracassando, principalmente devido à atuação dos serviços de segurança venezuelanos e cubanos. E quando eram os venezuelanos, esse pessoal foi treinado, né, tanto nas suas operações quanto a sua metodologia e doutrina pelos seus congêneres cubanos. Os cubanos temiam que após a morte de Hugo Chávez houvesse uma sangrenta disputa pelo poder em Caracas, o que não aconteceu, mas por via das dúvidas, até hoje o Maduro é assessorado por guarda-costas, pessoal de assessoria, né, e outros conselheiros cubanos. A presença cubana na Venezuela até hoje é muito forte e eles colhem os frutos disso, porque a Venezuela entrega 100 mil barris de petróleo, né, a preços camaradas todos os dias para Cuba. E os órgãos de inteligência cubanos criaram um importante filhote na Venezuela, o SEBIN, Serviço Bolivariano de Inteligência. O SEBIN seria equivalente brasileiro, né, da ABIN, com Polícia Federal, com órgãos de investigação das Forças Armadas e mais com os antigos DOI e DOI-CODE que existiam aqui no Brasil. Qual é o principal trabalho do SEBIN? Essa é a polícia política do regime. O SEBIN começa a ser reorganizado pelo Chávez em 1999 e fica pronto aí no modelo atual em 2013. Vocês veem aí na tela, né, fotos do prédio, das sedes do SEBIN. O que acontece é o seguinte: embora muita gente critique, né, tem pessoal que foi da inteligência venezuelana e critique os serviços, dizendo que eles só publicam aquilo que as lideranças da Venezuela querem ler, o fato é que o SEBIN ele tem sido efetivo. Né? Várias tentativas aí, né, de manifestantes de organizar grandes protestos contra o Maduro acabaram resultando em nada. E outra coisa é que o SEBIN é muito hábil em vigiar as redes sociais da Venezuela. Né? Então, alguns participantes ativos do Twitter já foram presos aí porque publicaram contra o regime. Eles mantêm uma vigilância muito grande em cima da imprensa, em cima de estrangeiros que entram na Venezuela com atividades suspeitas, principalmente jornalistas americanos. E, enfim, o SEBIN é bastante atuante na proteção do regime de Nicolás Maduro e atua de forma muito parecida com os órgãos de repressão cubano. O SEBIN é hoje um serviço de inteligência que de maneira alguma deve ser desprezado no cenário latino-americano. A análise que se faz em retrospectiva do serviço de inteligência, da atuação do serviço de inteligência de Cuba na Venezuela é bastante positiva em favor dos cubanos e da permanência do chavismo / madurismo ou bolivarianismo, nome que se quiser dar. Porque você tem um opositor ao Maduro, que é o Juan Guaidó, ele é muito vigiado. O Guaidó também não é uma pessoa assim muito bem vista na Venezuela, ele está envolvido em diversos escândalos aí. E todas as tentativas que ele teve de se levantar contra o regime acabaram fracassando, né? Porque o aparato de segurança que se tem hoje na Venezuela, ele mantém as coisas controladas, eles vigiam muito a oposição. Eu lembro de um caso de mercenários americanos, aconteceu não tem muito tempo aí, que tentaram se infiltrar na Venezuela, já chegaram ali e já foram presos. Ou seja, o regime pode ter tentáculos até nos Estados Unidos. Agora, boa parte desses sucessos, não há dúvida, se devem aí, né, à atuação e ao preparo que os serviços de inteligência cubanos deram aos seus colegas venezuelanos. O serviço de inteligência cubano é a prova viva de que um país, mesmo pequeno como Cuba, mas com um aparato bem treinado, bem preparado, direcionado e com doutrina, pode exercer uma influência enorme sobre um país muito maior e muito mais rico, como está sendo feito na Venezuela. Bom, gente, mas eu quero deixar para vocês uma dica de leitura
que é esse artigo aqui do velho general, o golpe de mestre da inteligência cubana na Venezuela. Esse artigo é soberbo, tá? E foi uma das fontes de inspiração para essa série de vídeos do canal Arte da Guerra. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse artigo do blog Velho General do Albert Caballé. Bom, pessoal, preciso indicar 2 livros para vocês que são muito importantes aí, né, sobre a atuação dos serviços de inteligência de Cuba. Um é esse aqui, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, né, do Fernando Moraes, que em parte inspirou o filme WASP, Rede de Espiões. Muito bom, fala dos espiões cubanos que se infiltraram, né, nas organizações anticastristas nos Estados Unidos. E outro também que é A Vida Secreta de Fidel, né, do Tenente Coronel Juan Reinaldo Sánchez. Ele foi guarda-costas do Fidel durante muitos anos e dá aspectos interessantíssimos, né, tanto dos serviços de segurança cubanos quanto da contra-inteligência, da formação dos agentes e de como o Fidel era protegido, e algumas passagens da vida do Fidel Castro, que é um personagem interessantíssimo de ser estudado. Todos esses livros tem na nossa lista de desejos da Amazon, que se encontra aqui na descrição, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Para quem acompanhou a série de 3 vídeos sobre os serviços secretos cubanos, que dá para dizer o seguinte: um país não pode prescindir de um serviço de inteligência. Isso aqui é verdade. Se um país não tiver um serviço de inteligência atuante, competente, vigilante, ele vai perecer aí, né, à mercê de grandes interesses econômicos, outros países, né, grupos interessados em espoliar as suas riquezas naturais e por aí vai. Cuba entendeu isso de uma maneira muito precoce. Há quem diga que os serviços secretos, que Cuba tem uma posição muito parecida com a de Israel, né? Enquanto Israel tem que lidar com desafios enormes no Oriente Médio, Cuba, por sua vez, precisa lidar também com um grande desafio que se encontra do lado aí, né, ao longo do Estreito da Flórida, que é os Estados Unidos da América, a maior superpotência do mundo. O que Cuba faz com a Venezuela, não vamos entrar aqui no mérito de julgar. Né? Eles estão indo atrás dos seus interesses, coisa que é o primeiro dever de um país, agir segundo os seus interesses para melhorar as condições de vida da sua sociedade. É isso o que os cubanos fazem, o serviço de inteligência cubano faz, independente do caráter do regime. Não é isso que se analisa aqui na nossa comunidade. Nós procuramos ver os métodos de atuação, independente de ideologias políticas, simpatias ideológicas, etc. O importante é entender os modus operandi. E dos modus operandi de todos os serviços secretos do mundo, né, os cubanos se destacam. É um serviço secreto, um serviço de inteligência com poucos recursos, tá? Não tem aí o elan, o glamour de um Mossad, de uma CIA, mas conseguem resultados altamente efetivos, conforme ficou delineado nessa nossa série de vídeos. Então, você que gostou, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like, fale bem do canal Arte da Guerra, tá? Escreva para nós pedindo as suas sugestões de pautas, nós vamos trabalhar nisso na medida do possível, tá? E a gente se encontra então nos próximos vídeos, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.